Deixa eu ver se já tá gravando. Pera. Já tá gravando. Agora eu vou compartilhar de novo. Pera. Compartilhar. Aqui, vamos lá de novo aqui. Pronto. Pronto. Agora já tá gravando, tá? E vamos lá. Pode começar. Quem vai começar a falar? A Soli, começo a falar. Tá. A Soli? Tá. Vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre a dermatofitose, que é uma infecção, são infecções superficiais, cutâneas, produzidas por fungos, que são denominados são os dermatófitos, né? Tá. E eles têm distribuição mundial. Tem bastante variação da frequência da espécie de uma região para outra, e é altamente contagioso, né? É uma zoonose, que ela é transmitida, então, dos animais para nós, né? Os seres humanos. Esses fungos, ele tem uma adaptação legal com clima quente e úmido. Então, ele tem bastante, igual na América tem bastante, mas ele é distribuído no mundo todo. Tá. Vamos lá para o próximo slide. Próximo, vamos lá. Como que funciona, né? São várias espécies, né, de fungos dermatófitos. Então, aí pode ser, né, do gênero Microsporum, pode ser o Trichophyton, pode ser Epidermophyton, e dentre todos esses, né, tem aí uma variedade por volta de 30 que podem afetar, né, os seres humanos. E outra coisa, eles são separados por grupos, né? Então, eles podem ser geofílicos, zoofílicos e antropofílicos. E aí, eles habitam em formas diferentes, né? Os geofílicos, eles habitam o solo, né? Que é rico em queratina e decomposição. E a maioria deles não é patogênica. Já os zoofílicos, eles são aqueles que eles não são encontrados no solo, na grande maioria, eles acabam sendo, né, de potencial zoonótico, então eles estão sempre ali na pele, no pelo, na unha. Isso, tem que passar para o outro slide. Já? E os antropofílicos, você falou? Não entendi. Os antropofílicos, você falou? Pulei eles. Não, os antropofílicos são aqueles associados aos seres humanos. Tá. Eles não são encontrados no solo e costumam parasitar os felinos. Tá, vamos lá. Vai. Vamos lá. Aí temos aí os gêneros, né? Bom, vou eu falar de novo, né? Que eu já acho que eu me acelerei. Aí tem o gênero, né? O Trichophyton, que ele constitui espécie que afeta as regiões como pele, glabra, pelos, cabelo, unha. Aí tem o Microsporum também, que ele também acaba desencadeando infecção nos humanos e nos animais. Aí a gente tem o Epidermophyton, que possui duas espécies que são encontradas no solo, mas somente uma delas, que é esse Epidermophyton floccusum, que acomete patologicamente o homem. E aí a gente tem o Artoderma, que são esses que são inseridos no gênero dos dermatófitos mesmo, e que possuem classificação geofílica e zoofílica. Então, eles estão no... E eles são bem presentes também. Aí vai para os gráficos, o próximo gráfico. Que é um gráfico esse primeiro gráfico é um gráfico de frequência das espécies dos dermatófitos, né? E o segundo gráfico é onde mostra a porcentagem de localização das lesões. Tá. Nesse primeiro gráfico aqui?
Ele mostra o que você falou? É que ele é um gráfico mais antigo, esse gráfico, né? É, bem antigo. Mas a gente colocou mais ele para ilustrar mesmo, porque ele não é um gráfico que está atualizado. Tá bom. E esse aqui? E esse segundo gráfico é a porcentagem de localização das lesões. Né? Então, aí tem a parte de mãos, couro cabeludo, unha da mão, unha do pé. Tá. Qual a porcentagem que eles aparecem, né, com que frequência que eles aparecem nessas regiões? E nas lesões, onde ficam as lesões. Isso, tá. Então, ele mostra aqui Vamos lá. que a maior região onde ele aparece é na região crural aqui, né? Mão, pé, corpo, depois é o corpo, couro cabeludo. Tá, Ficando por último as unhas, né? Aí com uma porcentagem menor. 4%. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar sobre um pouquinho da cadeia epidemiológica, tá? A transmissão da dermatofitose ocorre pelo contato direto com os esporos. Então, há possibilidade de transmissão pelos esporos presentes no ambiente e também em coisas que você pode manusear. Escova, penteia, né, caminha, cobertor, tudo que você... A caixinha de transporte que você vai levar o animal, arranhador. Então, pode ser essas as fontes de infecção nos animais, e aí acaba também a mesma coisa transmitindo para o homem, né? Tá. Você já falou. Agora tem o próximo. Não, agora o mecanismo de propagação, se não me engano, é o João. Vai lá, João. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre a parte da propagação da doença, né? Tá. Os meios de propagação dessa doença são os mesmos citados pela amiga acima aí no slide, né? Tá. Que além dos animais, o solo, os humanos, podemos citar objetos inanimados que é usado no banho tosa hoje em dia, coberta, cama, utensílios utilizados na tosa, entre outros. Uhum. Que é o meio de propagação nos animais. Né? No slide 9, eu vou falar agora sobre a forma de ocorrência da doença nos animais. Vamos lá. Na dermatofitose, não possui muita variação de manifestação entre as espécies que pode ser acometida, né? Causando, em geral, lesões na pele, que pode ocorrer tanto em humanos como nos animais, gato, cão, porco, gato, aves, peixes, cavalo também, né? Uhum. Então, essas são a forma de ocorrência nos animais e na população. O slide de sinais clínicos, em geral, os sinais clínicos são bem parecidos entre as espécies, variando a área acometida de acordo com o gênero do fungo causador. Os sintomas podem variar de brandos, severos, conforme o estado imunológico do indivíduo. Eu vi até um relato de caso na mesma casa, o tutor com 2 animais, um animal mais novo, um Yorkshire novinho, de 1 ano e pouquinho, teve um grau leve da doença, passou para um outro animal mais idoso, um poodle que sofreu muito mais, teve sinais severos, teve uma dificuldade maior no tratamento dessa doença. Então, a imunologia está bem envolvida nos sinais clínicos também, né? Além disso, pode ser as lesões geralmente possuem características avermelhadas, podendo apresentar fissuras, rachaduras na pele, com bordas irregulares, escamações, podendo ter bordas e coceiras, né, bolhas. Podendo ainda surgir outros sintomas no decorrer do desenvolvimento da doença, como presença de líquido nos locais afetados e manchas esbranquiçadas. Em humanos é mais comum apresentar o prurido, a coceira, né? Porém, alguns animais podem vir a apresentar também esse prurido, a coceira.
Os gatos podem apresentar lesões que vazia de escamação crostas, alopecia focal ou até mesmo a alopecia generalizada e a dermatite miliar. Agora falar sobre a patogenia, né, o slide 11. Patologia, né? Patologia? Isso, desculpa. Isso. Consegue avançar o slide? Mais um? Aqui? Isso, esse mesmo. Nossa. Não. Desculpa, volta na patologia mesmo. Tá. Isso. Então, a patologia, a transmissão pode ser de contato direto ou indireto, através de materiais, como a gente conversamos no slide anterior, né? A pele lesada pode facilitar a infecção, sendo uma porta de infecção, ela acaba ajudando na infecção. Como os esporos também entrar em contato com a pele. Pode ou não ocorrer a infecção. Os esporos podem ser mecanicamente removidos, podem ser incapazes de competir com a flora normal ou permanecer dormente, até que haja uma condição ideal para a manifestação da infecção, que acredito que é também envolvendo a imunologia, né? A imunidade mais baixa, ela acaba aproveitando da situação e tendo a propagação da doença. Os fungos, eles atacam principalmente tecidos queratinizados, em particular no estado córneo, os pelos, levando ao autolise, as estruturas fibrosas, a fragmentação dos pelos e a alopecia, né? Alopecia, que é a queda dos pelos. A umidade também é bem importante. Ela ajuda na colonização e as lesões, decorrer da presença do próprio fungo e da reação da sensibilidade do agente e dos seus produtos. E aqui fala novamente sobre a imunidade celular, que é a maior responsável pela defesa do organismo. Como eu comentei no caso, ela estando mais alta, mais baixa, isso vai ter diferença no caso, no tratamento, no diagnóstico do animal. Tá? Acho que o slide 12, vamos falar sobre o diagnóstico. O histórico do diagnóstico, ele somente o exame clínico não pode, ele pode ser falso, né? A gente não pode estar fechando o diagnóstico. Portanto, porque ele tem que ser definitivo, ele tem que levar em consideração uma série de outras etapas, observações de exames, do histórico clínico do animal, um exame físico, um exame com a luz ultravioleta, que é aquele ambiente escuro. Essa luz, ela vai contra o esporo, o pelo do animal, e a parte acometida, ela tem uma iluminação fluorescente. Porém, eu vi alguns estudos que, mesmo às vezes não tendo essa reação fluorescente, pode ser que o animal também tenha, cerca de 50%. Então, a gente também não pode já fechar o diagnóstico aí. Às vezes não tem essa iluminação fluorescente apontando a doença, mas tem que continuar o decorrer do diagnóstico para a gente estar fechando ele legal. A coleta do material, né, uma raspagem cutânea, a microscopia direta do material, a cultura fúngica, a identificação final do agente patogênio. Depois de tudo isso, a gente consegue estar fechando o diagnóstico. A parte de tratamento, a Giovana vai falar agora um pouquinho, tá bom? Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vou falar agora do tratamento. O tratamento da dermatofitose, ele deve ser precoce, de início imediato, para a gente evitar a extensão do quadro e também para evitar a contaminação de outras pessoas e outros animais que estejam próximo do animal afetado, né? E existem duas modalidades do tratamento. Ele pode ser feito por via tópica e medicamentos sistêmicos por via oral, ou ele também pode ser feito por antifúngicos sistêmicos. Aí as doses, a duração e a escolha do fármaco aplicado vai variar de acordo com a espécie, né? Se é cão, se é gato, se é humano, mas em geral é isso. Pode passar, Pro. Aí na profilaxia, a gente deu uma dividida entre grandes animais, humanos e pequenos. Aí eu vou falar primeiro dos grandes. Nos grandes animais, um ponto muito importante na prevenção é fornecer uma dieta correta, adequada, né? E também a permanência do animal ao sol depois de atividades que provocam sudorese ou após os banhos diminui também bastante a incidência das doenças dermatológicas.
E em cães e gatos, a gente deve sempre ficar atento na secagem do animal após o banho, né, no pet shop. Também em passeios em ambientes públicos e contato com outros animais desconhecidos. Em humanos, é importante a gente sempre manter a pele seca, não caminhar descalço em áreas públicas, banheiros públicos, e não compartilhar objetos de uso pessoal. E também é muito importante na profilaxia, se você souber, né, que tem algum animal contaminado, afastar de outros animais. Pode passar pro... Isso também é uma forma de controle. Então, como controle, é recomendado o isolamento dos animais doentes ou suspeitos e a desinfecção dos materiais e instalações usadas por animais, tanto os materiais de tosa, como no caso dos grandes animais nas instalações. Também deve-se evitar grandes aglomerações de animais com suspeitas de doenças dermatológicas para evitar e também evitar permanência em zonas geográficas propícias. E por fato de ser uma zoonose, então é bem importante a gente tomar cuidado com as pessoas que têm contato direto com o animal contaminado. Então, os cuidadores, nós veterinários e até os proprietários também. Pode passar pro... Aí, na importância do médico veterinário, basicamente é a orientação, né? Então, a orientação e a informação, ela pode auxiliar bastante na obtenção de respostas positivas, tanto no controle como no tratamento da doença. Então, é importante o veterinário sempre informar as pessoas para elas ficarem cientes por ser uma zoonose e também onde esses agentes podem estar presentes. Então, sempre explicar para o tutor que pode estar na caminha, pode estar no pente, e para que os tutores possam adotar medidas profiláticas e evitar o processo de futuras infecções de outros animais e até reinfecções. E também o médico veterinário tem uma tarefa fundamental de alertar os proprietários de cães e gatos sobre todos os riscos de contágios e reforçar a importância do tratamento, né? Porque o animal pode ser um portador tanto sintomático como assintomático, mas mesmo ele sendo um portador assintomático, é importante tratar por ser uma zoonose. E pode passar, por favor. Aí, quanto à classificação, quanto à notificação, ela não é uma doença de classificação obrigatória, apesar de ser uma zoonose, o que dificulta bastante os estudos da incidência e da prevalência dessa doença em determinada região. Embora haja alguns estudos, a gente encontrou até que bastante estudos, até no Brasil mesmo, mas por ela não ser uma doença de notificação obrigatória, então dificulta bastante. Tem mais? Aqui. Não, só isso. Bibliografia. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só estão vocês três aí, né? Na apresentação. Os outros dois não tem. Então, como a gente teve um tempo bem reduzido para fazer a apresentação, a gente acabou dividindo. E como as meninas já avisaram que elas estavam sem microfone, então elas ficaram responsáveis pela parte escrita e aí nós três ficamos responsáveis por fazer os slides e a apresentação. Vou apresentar, né? Tá. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram aqui no começo, ó. Tudo bem, dermatofitose, tá. Então, as dermatofitoses, quem viu as dermatofitoses, como é que elas podem ser? Vocês colocaram assim, são infecções superficiais cutâneas, né? Produzidas por fungos queratinofílicos, que são os dermatófitos, tá? E essas dermatofitoses, elas podem ser só superficiais? Alguém viu alguma coisa sobre isso? Como é que elas podem ser? Não, elas podem ser profundas também. Eu vi sim, porque elas podem causar pruridos também. Tá, mas então como é que ela é classificada, as dermatofitoses? Como é que elas são classificadas? São o quê? Elas podem ser infecções superficiais, podem ser dermatofitose, quem falou aí? Que pode ser profunda, né? Quem falou? Oi. Eu. Você, tá? E que mais que elas podem ser? De que outra forma que elas podem ser? Então, pode ser dermatofitose superficial, dermatofitose profunda e dermatofitose subcutânea. Vocês viram isso? E aí?
Viram ou não viram? Sim, Pro, ela tem Eu até vi, eu vi sim, eu umas vi até coisas- que algumas elas criam camadas embaixo da pele. Então, as dermatofitoses superficiais, elas causam lesões na pele, né? Então, por isso que elas são chamadas são infecções queratinofílicas. Por que queratinofílicas? Porque elas, por que chamam, são fungos queratinofílicos? Por quê? O que quer dizer essa porque eles palavra? atingem os queratinócitos. Hã? Porque eles se adaptam e eles ficam nos queratinócitos. Então, Eles se alimentam, né, É, isso, eles se alimentam da queratina. Então, por exemplo, quais são os lugares que tem queratina no organismo? cabelo, unha, Exatamente, pele, cabelo, exatamente. pelos. Isso, essas são as infecções superficiais, né? Que são os fungos dermatófitos, tá certo? E quais são os fungos, os principais fungos? Vocês falaram. Os principais são os micrósporum, os tricófiton e os epidermófiton, tá certo? Esses são os principais, isso. esses 3 gêneros, tá? E aí tem além dos dermatófitos, que utilizam, né, que atingem as camadas mais profundas da pele, como a hipoderme, que são as dermatofitoses subcutâneas e as dermatofitoses profundas, tá? Local onde não tem queratina, tá certo? Então, quais são? Quem viu alguma coisa sobre quais são as dermatofitoses subcutâneas? Dá um exemplo de dermatofitose subcutânea. Quem viu? Ai, pior, eu acho que eu vi alguma coisa. Não é aquelas que ficam embaixo, que até que ficam embaixo da unha, que causam os farelos? Não. Então, a gente tem as micoses superficiais, que são os dermatófitos. A gente tem as micoses subcutâneas, que um fungo que é característico de micose subcutânea, que é a esporotricose, tá? Causada por um fungo que chama Sporotrichia schenck. E tem uma micose sistêmica, que é aquela principalmente que dá no pulmão, e que tem Pega músculo, fáscia. como exemplo, criptococcus neoformans ou blastomyces, são fungos, né, ou aspergilos, que são fungos que causam micose sistêmica e que são causados geralmente e que atingem principalmente o pulmão, tá? Então, existem esses 3 tipos de micose, né? As superficiais, que são os dermatófitos, as subcutâneas e as profundas, tá? Então, vocês já Professora, falaram... desculpa, qual que é o tipo mesmo de profunda? A subcutânea, no caso, seria com a esporotricose, né? E a Isso. profunda? A profunda, que são ou profunda ou sistêmicas, tá? É melhor falar sistêmicas em vez de profundas. É o Mas, Cryptococcus, blastomyces, tá? então, no caso, a esporotricose é subcutânea. E o Streptococcus é profunda. Sistêmica, isso, sistêmica, tá? Bom, então, vocês falaram sobre isso. Aí, vocês sabem, né, que o fungo precisa o quê? De ambiente com clima quente, com clima úmido, né? Ele está espalhado. Vocês sabem me dizer, porque em algum lugar aí vocês falaram sobre os esporos, né? O que vocês viram sobre os esporos dos fungos? Oi. Os esporos, você quer... Porque geralmente os esporos eles ficam no ambiente, em utensílios, tanto de tosa, pente, coberta, e são os esporos que causam a infecção. Qual é a diferença que tem entre esporo de fungo e esporo de bactéria? Quem lembra disso? Que semestre vocês estão mesmo? Eu não lembro se era
relacionada à reprodução deles? De quem? Dos fungos ou das bactérias? Dos Os fungos. esporos. Dos fungos. Então, os esporos são os esporos dos fungos, eles fazem parte da reprodução dos esporos, dos fungos. E os bacterianos, eles estão relacionados com a sobrevivência da bactéria, né? Então, o que é o esporo da bactéria? É uma forma de resistência, né? Tá Sim. certo? Então, tem algumas bactérias que esporulam e elas no meio ambiente, quando não é propício para ela, e elas ficam lá por um tempo até o ambiente voltar a ser bom para elas e elas poderem se multiplicar, né? Então, existe uma diferença. Então, os esporos dos fungos estão relacionados com a reprodução deles. E nas bactérias, não, é a forma de resistência da bactéria, tá? Bom, aí vocês falaram aqui, ó, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês aqui, ó. Então, tá. Então, ó, vocês falaram que tem Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. São os 3 gêneros mais importantes das dermatofitoses superficiais, né? Bom, aí fala uma coisa para mim. Dentre os Microsporum, quais que vocês viram que aparece mais, que existe mais no meio ambiente? Ou que contamina mais os animais? O que vocês viram sobre isso? O Canis e o Gimpseu. O gipsy, né? É. Tá. Então, o Canis, onde é que ele aparece mais? Ele tem característica zoofílica e ele pode ser encontrado bastante em felinos jovens, geralmente assintomático. Mas ele também pode ser transmitido ao homem. Tá. Então, ele é muito mais encontrado nos animais, nos cães ou nos gatos? Nos gatos. Nos gatos, né? Apesar de ser Microsporum canis, né? Ele infecta mais os gatos do que os cães, é isso? E principalmente gatos mais jovens. E principalmente gatos filhotes. Hã? E principalmente gatos filhotes. Filhotes, né? E por que vocês acham que é isso? Por conta da imunidade do filhote. Exatamente, tá? Bom. Aí vocês falaram sobre os grupos, né? Que são os geofílicos, zoofílicos e antropofílicos, né? Dependendo, então, eles têm essa classificação, dependendo do quê? Do seu habitat primário, né? Não que eles não passem para as outras espécies, mas os geofílicos estão principalmente aonde? No solo, né? No solo. Os zoofílicos, aonde estão? Principalmente nos animais, que é a infecção primária, e os antropofílicos aonde? Nos humanos, é isso? Eles geralmente são associados aos humanos. Isso não mesmo. são encontrados no solo, É. mas pode ocorrer também. Tá. Vamos lá, deixa eu ver mais alguma coisa que vocês falaram. Vamos ver, peraí. Então estão aqui as espécies, né? Tricófito, tá? Alguns gêneros de tricófito, algumas espécies de tricófito, vocês viram? Que ocorre com mais facilidade? Você falou do Microsporum e do Tricófito. Viu alguma coisa? Não, na verdade, ele eu não dei tanta ênfase assim. Tá, então tem o Tricófito mentagrofites. O que eu peguei mais dele foi essa parte que constitui, que afeta mais as regiões da pele, né? A pele glabra, que é igual de um porco, né? Cabelos, unha, nossa. Tá. Mas não tinha tanta coisa como tem do Microsporum. Tá, entendi. Aqui, por exemplo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês colocaram esse gráfico, né? Então, de bolacha, né? Frequência das espécies dermatófitas observada em 1595.
que vocês acham? O que vocês acham dessa data? Então, apesar de ser um gráfico antigo, mas a incidência, ela permanece estatisticamente parecida. Com essa? O Trichophyton rubrum mais causador até hoje de infecções. O Trichophyton? Isso. Tá, tudo bem. Ele também é o mais prevalente nos estudos epidemiológicos. Tá. Vocês não acharam nenhum gráfico mais atual para poder comparar? Não. Vocês viram isso daí? Estudos de casos e relatos de casos tinham gráficos, mas permanecem. Então, o ideal seria, vocês apresentarem, tudo bem, esse aqui é de 1595, tudo bem. Como vocês estão falando que praticamente é a mesma coisa, seria ideal que vocês arrumassem um mais atual para poder comparar, entendeu? Para poder dizer o que acontecia, então, praticamente, hoje em dia, o que ocorre mais é dessa forma mesmo, são os Trichophyton, entendeu? O Trichophyton mentagrophytes e o Trichophyton rubrum, que são os dois que mais aparecem, né? Porque, o Trichophyton tonsurans, tá vendo? Só 6%, né? E esse Microsporum canis aqui, 16%, eu tô achando pouco. Porque, na verdade, o Gibson tudo bem, mas o canis, ele aparece bastante no Microsporum canis. Por isso que seria interessante vocês terem um gráfico mais atual para poder a gente comparar, tá? Porque esse aqui, apesar de vocês estarem falando que é mais ou menos a mesma coisa, é um gráfico de 1595, né? Tá certo? Então, precisaria haver um hoje atual, que deve ter em algum lugar, para a gente poder fazer a comparação. E aí sim, dizer, tá vendo? Em 1595 era assim, mas aqui, 2000, sei lá, 1990 e pouco, é praticamente a mesma coisa. Entenderam? Sim. Tá, vamos lá. Para ter um comparativo, né? Precisa ter um comparativo, porque não basta você falar para mim, é a mesma coisa. Tá, e daí? Você falou, mas você não provou, né? Então, você está me mostrando isso aqui de 1595, eu posso falar para você, nossa, mas 1595, pelo amor de Deus, né? Da época da minha tataravó, entendeu? Não sei, muitas coisas mudaram, os diagnósticos mudaram muito. Naquela época, eu acho que nem diagnóstico não tinha para se fazer de fungo. Eu não sei como é que eles chegaram nesses valores aqui, entendeu? Precisaria ter uma informação um pouco mais profunda, né? Porque, sei lá, hoje os diagnósticos, sim, estão muito mais adiantados, né? Muito mais modernos, né? Então, você consegue fazer um diagnóstico legal. Agora, em 1595, acho que nem diagnóstico não se fazia dessa doença. Acho que nem sabia o que era essa doença, na verdade. Entendeu? Então, precisa comprovar isso. Porque eu posso duvidar, que não estou falando para vocês, né? Vocês estão, não, professora, mas tem que provar, tá? Vamos lá. Aqui, Desculpa, eu fiquei com uma dúvida quando você mencionou sobre a esporotricose. A esporotricose, ela fica na região só subcutânea ou ela pega também a profunda? só subcutânea. A esporotricose é uma doença provocada por um fungo que chama Sporotrichschenck, que é uma lesão principalmente causada nos humanos nos humanos pela arranhadura do gato. E nos gatos ela acontece com muito mais frequência do que nos cães, tá? Então, nos humanos, como é essa lesão, né? Então, pela arranhadura do gato, muitas vezes, como ela é subcutânea, esse fungo penetra e cria
na pele, assim, subcutâneo, né, embaixo da pele, criam uns pequenos abscessos, tá? Que são cultivos, né, onde tem uma quantidade enorme desses micro-organismos. E você precisa tratar, porque se você não tratar, você pode ter consequências graves por causa desse fungo, tá? Teve um surto meio Hã? recente em Guarulhos, não teve? Esporotricose? Um surto meio recente em Guarulhos? Sim, senhora, teve sim, entendeu? E o que que acontece? Por que acontece? Os gatos se contaminam, aonde está o Sporotrix? Né? Principalmente, por exemplo, está nas plantas, por exemplo, em roseiras. Então, por exemplo, aqueles espinhos das roseiras, você pode se arranhar com eles e você pode se contaminar. Os gatos, aonde eles se contaminam? Principalmente porque eles arranham as árvores e os esporos, os fungos, ficam embaixo das unhas. E aí, quando eles se coçam, ou quando eles arranham os humanos, eles acabam se contaminando, entendeu? E o que acontece com os gatos, principalmente? Começa com uma pequena lesão, geralmente na parte do focinho, tá? E aí o que acontece? Essa lesão, o proprietário não sabe o que é, não dá muita atenção para isso, e quando leva esses animais no veterinário, as lesões já estão muito graves. Ele chega no veterinário dizendo: olha, começou com uma pequena lesão, eu pensei que fosse curar, mas não sarou, e aí eu fiquei esperando, e aí quando ele leva muitas vezes no veterinário, o gato, coitado, já está no fim da picada. Entenderam? Então precisa sempre estar. É uma doença grave, né? Que causada principalmente, que é uma zoonose e que, se não tratada, leva a consequências graves nos humanos e nos animais também. Tudo bem? Teve sim um surto há pouco tempo, esporotricose, um problema, esporotricose muito grave também no Rio de Janeiro, tá? Causada por esse fungo, Sporotrix. Né? Eu tenho umas fotos aí, depois eu mostro para vocês, tá? Do esporotricose. Vamos continuar aqui, deixa eu perguntar aqui para ela. Isso aqui também, ó, é do mesma época, isso aqui, essa distribuição aqui? É da mesma época desse outro aqui, ó? Tá parecendo que é. É ou não é? Sim, Pro, é da mesma época, Da mas mesma também época, continua né? o pé sendo o mais evidenciado por conta, tipo, do principal forma de infecção nos humanos, é por conta das pessoas andarem descalça em ambientes públicos e em banheiro, esse tipo de coisa. Entendi. E também isso tem muito ligação com o pé. Tá, entendi. Porque então, por exemplo, aqui, ó, as dermatofitoses, né? Cada local é um tipo de, é uma espécie, um gênero de fungo, né? Então, por exemplo, no corpo, vamos supor, você pode encontrar, vamos supor, Microsporum canis no corpo dos humanos. Isso aqui é humano isso ou é animal? É humano. Humano, né? Tá, então, dependendo do local, você pode ter um gênero e uma espécie de fungo, né? Esses gráficos aqui, ó, precisariam ser melhor explicados, tá? Tá vago, né? Tá meio jogado, entendeu? Não dá para entender direito, mas vamos lá. Aqui, cadeia epidemiológica, geralmente é por contato direto, né? Através do homem, do cão, do gato, tá, tarará, tarará, tarará. Vocês viram alguma coisa entre isso aqui é dermatofitose, né? Vocês viram alguma coisa sobre dermatofilose? Não, eu pelo menos eu vi na hora que eu comecei a pesquisar, mas eu não dei ênfase. Quem tá falando? Dermatofilose. Quem tá falando? A Soli. Ah, é a Soli, tá. Então é assim, ó.
não fazer confusão entre dermatofitoses, que são causadas pelos dermatófitos, né? E dermatofilose. A dermatofilose é uma outra forma, é um outro fungo que causa, com uma lesão completamente diferente, que chama Dermatófilos congolensis, tá? Não pode fazer... Esses não é o que são acometem mais grandes animais, professora? Sim, sim. Mais em grandes animais, tá? Que é a dermatofilose, né? Então, não fazer confusão, tá? Existem as duas coisas. A dermatofitose, que é isso que vocês estão falando, e dermatofilose, que é através do Dermatófilos congolensis, que é um outro fungo, um outro tipo de fungo, né? Que ele causa outro tipo de lesão, tá? Principalmente em grandes animais. É isso mesmo. Tudo bem? Bom, deixa eu perguntar mais alguma coisa aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Então, pentes, escovas, né? Como é que faz a propagação? Claro, que se transporta através do quê? Dos esporos. Esses esporos desses fungos, vocês viram como é que eles são? Eles são muito presos? Como é que eles são, esses esporos? O que vocês viram a respeito dele? Como é que eles se disseminam no meio ambiente? Oi? E aí? E aí? Geralmente eles ficam presos ao solo. Geralmente é o quê? Eles ficam presos ao solo ou nos objetos. Então, por quê? Porque esses esporos desses fungos, eles são bastante voláteis. Eles são bastante, sim, eles se dispersam com facilidade. Tanto que quando você está no laboratório, se você está mexendo com fungo, você tem que tomar cuidado quando você faz cultura de fungo. Por quê? Porque ao abrir as placas, né, você pode, até por aspiração, você pode se contaminar, porque os esporos, eles flutuam no ar. Entendeu? Eles caem no solo, sim, mas eles também flutuam no ar. Então, é muito perigoso. Por isso que eles se propagam com facilidade. Então, por exemplo, pente, escova, cortadores, né, que vocês colocaram aqui, que tem que tomar cuidado, todo esse material, né, até o cobertor desses animais, por quê? Porque os esporos estão ali. Eles simplesmente eles vão de um lugar ao outro com muita facilidade e acaba contaminando, acaba se propagando com bastante facilidade, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá. Pode ter lesão na pele, a gente já falou, né? Que pode ter, então, micose superficial, micose subcutânea e micose profunda, né? Alopécia, muitas vezes circulares. Como é que por exemplo, quando o que vocês viram sobre o crescimento, as lesões que acontecem nos animais e nos humanos? Que tipo de lesões geralmente que são? Fala para mim. E aí? Geralmente elas Geralmente, são alopécicas. Tá. Alopécia, o que é? É uma lesão com falta de pelo no local. Falta de pelo. Geralmente são circulares, é isso? Isso. Isso, geralmente circulares. Por que elas são circulares? Vocês sabem? Por que geralmente elas são circulares? E aí? Não? Por que elas são circulares? Porque o crescimento delas é do centro para as extremidades. Então, ela começa num ponto e ela vai crescendo para fora, tá? Então, toda vez que chegar um animal no laboratório ou humano com uma lesão de pele suspeita por fungo, né? Aonde é que a gente tem que fazer a raspagem?
A gente tem que raspar a borda da lesão, porque no centro da lesão ela já está morta, já não tem mais nada ali. Ela vai crescendo para as bordas, ela vai crescendo para fora, tá? Então, por isso que geralmente ela é circular, né? A maioria das vezes elas são circulares, tá? Tem um eritema, o que é eritema? O que é eritema? É a região avermelhada, né, professora? A pele avermelhada. A pele Da avermelhada. vascularização. Isso. Geralmente tem coça, às vezes, muitas vezes coça. Algumas vezes não, mas algumas vezes coça, né? E quérions, o que é quérions? O que é essa forma de quérions? Quem sabe? Cadê o professor Google? Aquela mais grossa. É o quê? Não, cortou, fala de novo. Cadê o Google? Pega aí no Google. O que é quérion? É a lesão no couro cabeludo. Tá, mas qual é a característica dessa lesão? Como é que ela é? Como é que é a apresentação dessa lesão? Quando fala quérions. Crosta, eu sei o que é. É uma coisa mais grossa, né? É uma lesão mais grossa, crostosa, tem uma crosta, né? Eritema, vocês já falaram. Professora, que tá falando que é a doença pustulosa, né? Que ela também de forma arredondada. É. Do que eu tô vendo aqui, avermelhada também. Isso, que ela pode ter o quê? Ela pode ser o quê? Granulomatosa, né? Ela pode ser arredondada, ela pode ser circular, tem alopecia também, só que ela é uma dermatofitose nodular, que eles chamam, tá? Por quê? Porque é uma dermatite profunda, tá? Então, é um pouquinho diferente das outras, que são mais superficiais, né? Que tem um aspecto assim mais superficial. Esses quérions são essas daí que podem ter essa lesão mais edematosa. Um exemplo, você sabe um exemplo que causa esse tipo de lesão? Por exemplo, o Microsporum gypsum, ele causa um tipo de lesão parecido, que a gente pode chamar de quérion, tá? Porque ela é uma dermatite, mas ela é uma dermatite mais assim, mais crostosa, mais nodular, na verdade, tá? Bom, então, ó, já vimos isso daí. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês. Toda vez que vocês puserem alguma coisa escrita no slide, vocês têm que saber o que vocês estão escrevendo. Porque, por exemplo, um dia vocês vão fazer uma apresentação e vocês escrevem uma palavra lá que vocês não sabem o que é. Não sabe, não colocam, tá? Porque alguém vai perguntar e vocês não vão saber responder, entendeu? Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa, lesões então, nos gatos, descamação, alopecia focal, tá bom. Humanos, lesões avermelhadas, descamativas, rendilhadas ou desenhadas, isoladas e confluentes. Tudo bem aqui. Deixa eu ver mais aqui. Contato direto, umidade é importante. A imunidade celular, legal. Animal humano, exame físico, procedimento de diagnóstico, exame com luz ultravioleta. Como chama essa luz ultravioleta aí? Como chama esse tipo de exame, vocês sabem? Como é que é a lâmpada? Como é que chama a lâmpada? Já viram? Ou não? Lâmpada de Wood, vocês já ouviram falar? Lâmpada de Wood, WOD. O que é essa lâmpada de Wood? Eu pego o gato, ou o cão, o animal, né? Coloco num ambiente escuro, e aí eu tenho essa luz ultravioleta. Essa luz vermelha, não é, professora? Hã? Uma luz vermelha forte que esquenta, não é isso? Não, a luz ultravioleta é uma luz azulada, que na verdade, quando você passa no animal, no escuro, onde tem o fungo, ele
a lesão aparece assim fosforescente. Eu vou mostrar já uma foto para vocês. Então, mas o que acontece? É um tipo de exame que se faz, mas que ele não é muito confiável. Por quê? Para micrósporo, ele é bom, mas muitas vezes os tricófiton, eles não, como é que se diz? Não é fosforescem, eles não ficam brilhantes. Me faltou a palavra agora. Entendeu? Então. Não reagem à luz, não é isso, professor? Mas tem um nome isso daí, né? Não fica assim, fosforescente, né? Entendeu? Então, ele não é muito confiável. Mas para fazer um diagnóstico, dá para fazer. Dá para coletar, dá para fazer esse exame com a lâmpada de Wood, dá para coletar material, tudo isso você tem que fazer. Tem que fazer microscopia direta do material e tem que fazer cultura fúngica, identificação do patógeno. Como faz microscopia direta do material? Pelo raspado da pele, professor? Isso, então eu vou coletar material, né? Você Então, coleta pela lâmina e vê no microscópio. com o quê? Eu ponho direto no microscópio? Eu Não, raspo, você tem que furar a lâmina. furar com o quê? É fazer a raspagem, não necessariamente a raspagem, mas colocar o durex para ver se sai no durex. Durex? Tá. Mas, gente, ó, presta atenção. Se eu colocar direto o material, eu pego o material, faço o raspado, então vocês já entenderam que o raspado tem que ser aonde? Na borda da lesão, né? Tem que raspar, tá? Aí eu coloco na lâmina. E aí eu vou olhar no microscópio. Se eu vou olhar direto no microscópio, eu vou ver o quê? Eu vou ver nada, tá? Por quê? Porque o que eu preciso visualizar nesse exame direto? Eu preciso visualizar se nesse exame direto vão aparecer as hifas. Lembra que as hifas são as células dos fungos? Que série vocês estão, hein? Que semestre vocês estão? Fala para mim. Vocês já tiveram microbiologia? E aí? Lá no começo de 1999, professora. Tá bom. Tá certo. Mas fora a lâmina com azul, é isso, professora? Com aquele azul, azul de metileno. Não. Deixa eu explicar. No exame, nessa coleta do material e no exame direto, da microscopia direta do material, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu raspado e vou colocar uma gota ou 2 gotas de potassa, tá? O que é potassa? É hidróxido de potássio, a 10%. Por quê? Porque ela vai diafanizar aquilo que eu estou olhando. O que é diafanizar? Vai clarear aquelas células que eu vou ver, que vai parecer raspado de célula, né? Vai ter pelo. Então, vai clarear aquilo lá, vai diafanizar, e eu vou conseguir ver se existem as hifas, se tem presença de hifas. Porque muitas vezes, no diagnóstico de fungo, as lesões de pele, muitas vezes elas são confundidas, por exemplo, elas podem ser confundidas com lesões de sarna, por exemplo, né? Então, no exame direto, eu diafanizo isso, eu clareio isso que eu estou vendo ali, para ver se tem, eu posso ver ácaros, se tiver, aí eu sei que é uma sarna, ou então eu posso ver presença de hifas, que eu vou falar, então, provavelmente é fungo, é um problema, é fungo, tá? Então, eu preciso, então, no exame direto, eu olho, então, eu coleto o material, faço o exame direto, com potassa, olho no microscópio, tá? E aí, eu faço também uma cultura fúngica, né? Para identificação do agente, porque às vezes também eu posso não visualizar as hifas e ser um fungo, né? Então, eu tenho que fazer a cultura. Como é que eu faço essa cultura? Qual é o meio de cultura usado para fungo?
E? Eu vou Você já- chutar. Agar-agar, professora. Qual? O agar-agar? Então, mas tem um nome, né? É o agar saburô. Hum. Lembra disso? Agar saburô é o agar utilizado para cultura fúngica. Tem vários tipos de agar, né, no laboratório. Uns para bactéria, outros para vírus, outros para fungos. E os de fungos, o principal não, né, mas o que a gente usa assim, de primeiro semeadura é o agar saburô, tá? E aí a gente vai semear o agar saburô. Lembra que a temperatura da cultura fúngica é diferente da cultura bacteriana. Cultura bacteriana, quanto tempo leva para crescer? Cultura bacteriana. E que temperatura? Eu vou dar aula de microbiologia para vocês de novo. Quanto tempo é o crescimento de bactéria? Quanto tempo ela leva para se desenvolver? Eu vou tornar a perguntar. Vocês já tiveram microbiologia? Eu já, professora, e lá em Você já 99. respondeu. E as outras que estão falando aí? O João Vitor, a Soli. Mas a bactéria ela é de Professor, proliferação rápida, não é média isso? de 15 dias, não. Hã? A Fala, João bactéria é Vitor. de proliferação Fala você rápida, primeiro, não é Guilherme. isso? Hã? Professora, na verdade, eu tive bastante tempo já, vou ser sincero com a senhora, eu não tenho a certeza se são 15 dias de leva, esse tempo aí de desenvolvimento. É de 3 a 5 dias, professora? O quê? O que é de 3 a 5 dias? Que cultura? Da bactéria. Não. Cultura de bactéria. 37 graus, 24 horas. Eu faço Então, uma eu ia falar, ela é rápida proliferação, não é isso, professor? Isso. Então, toda vez que eu vou semear uma bactéria, eu semeio a bactéria no meio de cultura, coloco na estufa bacteriológica 37 graus por 24 horas. É o tempo que ela vai levar para crescer e eu tiro ela da estufa e vou trabalhar com ela. O fungo é diferente. O fungo leva de 3 a 5 dias para crescer numa temperatura de 25 graus, tá? Uma temperatura ambiente. Então, fungo, eu semeio na placa de agar saburô e deixo na temperatura ambiente, que é mais ou menos essa temperatura, 22, 25 graus, e a partir do terceiro, quinto dia, é que ele vai começar a crescer, tá? Então, tudo isso é coisa importante, que vocês precisam saber, tá? Porque não basta você chegar aqui, então, falou isso para mim. Ah, cultura fúngica, identificação, final, tá, tudo bem. Aí cresce na placa, aí eu vou identificar, né? Aí eu tenho que identificar. Aí tem vários métodos para identificação de fungo, tá? Tanto para tricófton, como para micrósporum, eu tenho várias formas para identificar. Mas eu preciso fazer tudo isso aqui, ó, quando chega um animal no laboratório, na clínica, eu tenho que fazer o exame físico do animal, tenho que fazer a anamnese, tenho que olhar, tenho que ver o tipo de lesão, vou passar luz ultravioleta, vou coletar material, vou fazer raspagem, né? Principalmente das bordas da lesão, tá? Vou fazer microscopia direta, então pego o material, raspo, um pouco eu ponho na lâmina com potassa e vou fazer a visualização no microscópio, e um pouco eu vou fazer a cultura no agar saburô, e depois de 3, 5, às vezes até um pouquinho mais, eu vou fazer a identificação, tá? Vamos lá. Tratamento. Qual tratamento melhor que vocês acharam aí, hein? O que usa hoje para fazer o tratamento? Então, depende da lesão, né? Se for bastante lesão, é bom fazer o tratamento tópico junto com a medicação sistêmica. Mas se não tiver tantas lesões, é mais ideal fazer o antifúngico sistêmico. Tá, e qual é um dos melhores
uma das melhores medicações para fungo. Vocês viram alguma coisa? Eu não posso falar. Professora, eu vi cetoconazol e clorexidina. Isso mesmo, tá certo. Tá, é isso aí. Tem vários, né? Tem itraconazol, que é um dos melhores, né? Tem cetaconazol, tem vários tipos. Só que o itraconazol é o melhor deles, tá? E clorexidina é tratamento tópico, né? Com clorexidina. É isso? Tem bastante shampoo, né? Agora, Isso. tem fluorescente, tem bastante coisa. Agora, Isso. várias marcas aí com vários nomes, mas para tratamento tópico. Exatamente. E fazer, então, o tratamento também sistêmico, né? Profilaxia, a gente já falou, manter a pele seca, não caminhar, tarará, pequenos animais. Tá, isso aí tudo bem, né? Controle, isolamento dos animais, desinfecção, sempre desinfecção dos materiais das instalações, justamente por causa dos esporos, né? Então, é importante, né? O que mais? Evitar a aglomeração dos animais, né? Evitar permanência em zonas geográficas propícias ao agente, né? Cuidado com pessoas, tá, tudo bem, vamos lá. Tudo bem. Entenderam? Controle, vamos lá, vamos ver. Controle, isolamento, isso aqui já foi. Importância do médico veterinário, né? Orientação, informação, auxiliar na obtenção das respostas, né? Prevenção e tratamento, tá? Lembrar que é uma zoonose, isso é bastante importante, né? Tudo isso é importante, tá? Notificação não é doença de notificação obrigatória. Realmente dificulta os estudos de incidência e prevalência da doença pelo fato de não ser uma doença de notificação obrigatória, né? Tudo bem até aqui? Tá bom. Bibliografia, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A bibliografia, tem mais uma coisa aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Tá. A bibliografia. Toda vez que vocês forem fazer uma bibliografia, ela tem que estar em ordem alfabética, tá? Então, aqui vocês começaram com Reis, depois vocês vieram para dermatopatias fúngicas. Não, esse aqui é do Reis? RS, eu acho que isso aqui é do Reis, né? Não estou entendendo essa bibliografia de vocês aqui, tá? Eu tenho a impressão que isso aqui faz parte disso, ou não? Isso, prof. Então, isso aqui, ó. Então, isso aqui, ó. Essa dermatopatia tinha que estar aqui, ó. Continuando aqui, ó. Não como um outro tópico, tá vendo? E aqui foi problema na configuração do slide. Tá? Então, aqui, ó. RS, tá? Cidrim, não sei o quê. Depois veio o L. Tá vendo? Então, primeiro é o L, né? Então, sempre em ordem alfabética, tá? A bibliografia. Sempre em ordem alfabética. Outra coisa, quando vocês vão usar, aqui eu tô vendo que vocês não usaram, acho que vocês só usaram livro, né? Então, placas, tá. Então, tá certo, é bibliografia. Mas quando vocês usam, por exemplo, pegam coisas na internet, tá? Pegam trabalhos da internet, então não é bibliografia, é referências, tá? A gente não usa bibliografia, a gente usa referências. E aí você pode pôr tanto livro, quanto você pode pôr trabalhos que vocês pegaram na internet, tá? Tem uma forma certa de colocar na referência, depois eu explico para vocês. Tudo bem? Professora, deixa eu só perguntar, aproveitando que você está nesse assunto, você não comentou nada que o trabalho deveria estar na norma ABNT. Isso daí não vai descontar ponto, não, né? Não vou descontar ponto disso, mas eu estou explicando para vocês, por isso que eu estou perguntando, vocês ainda não me responderam. Que semestre vocês estão? Qual é o semestre de vocês?
Isso aqui tem 5º, 6º, 7º, 1º, 10º, 20º. Mas de vocês que estão fazendo essa apresentação, qual é o semestre de vocês? Eu estou no 8º. No 8º. Então, quem está no 8º já viu isso trocentas vezes, ou não? Já fez trocentos trabalhos, não comigo, com outros professores também. E eu acredito que os outros professores tenham falado isso também. Por que isso é importante? Porque sempre tem que fazer a bibliografia ou as referências pela BNT. Por quê? Porque como é que se diz? É o que se usa, né? Norma técnica. É norma. Então, eu vou fazer um trabalho, eu vou apresentar um trabalho, eu tenho que apresentar dentro das normas, né? Eu tenho que apresentar um trabalho, por exemplo, vocês fizeram um trabalho, tudo bem, vocês reclamaram porque não ia ter tempo de preparar, porque não sei o quê, mas um trabalho, tá? Eu não estou pedindo nada, nenhum trabalho de pós-graduação, né? Eu estou pedindo um trabalho onde vocês vão apresentar aquele assunto, tá? E depois vocês vão colocar uma bibliografia legalzinha aí dentro das normas da BNT, né? Então, não vou descontar ponto aqui, mas eu acho que vocês já deviam estar sabendo isso, principalmente quem está no 8º, no 8º semestre, né? Tem só mais 2, já vai se formar, tá certo? E vocês vão sair, depois quando vocês saírem, que vocês vão ser profissionais, vão ser veterinários, igual a mim, né? E aos seus professores, os outros professores, e aí não tem mais desculpa, tá? Você fez um negócio errado, o pessoal cai matando em cima de você, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado. Por enquanto, vocês estão estudando, mas você já tem que vir aprendendo da faculdade, que quando vocês saírem, vocês já sabem aquilo, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, porque não é fazer qualquer coisa, vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Se vocês vão apresentar, vocês têm que se esmerar e apresentar um negócio legal. Tá certo? Dentro das normas. Tudo bem? Eu acho que vocês já tiveram, eu não tenho certeza, mas eu acho que vocês já tiveram como apresentar um trabalho. Se eu não me engano, quem deu foi o professor, como chama? Vocês têm uma disciplina com isso. Como ele chama? Foi o coordenador antes do Fred. Como ele chama? Tiago. O Tiago. Ele deu uma disciplina para vocês, como fazer um trabalho científico. Então, entendeu? professora, eu achava que a BNT a gente só fazia em trabalho escrito, não pelos slides, né? Hoje que eu estou aprendendo dos slides da bibliografia. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vocês não me entregaram o trabalho escrito? Vocês não me entregaram o trabalho escrito? E no trabalho escrito não está dessa forma? Como vocês puseram aqui? Está igual. Não é? Então, no trabalho escrito ou no trabalho que vocês vão apresentar, é a mesma coisa. Se vocês vão fazer, por exemplo, um pôster, vão fazer um banner, vocês vão num congresso. Eu vou fazer um banner com o assunto que eu trabalhei e deu um resultado legal, eu vou pôr esse trabalho vou fazer um banner e vou apresentar no congresso. Bom, eu faço meu banner, coloco lá na parede. Gente, se vocês não fizerem direito esse banner, vocês vão ser execrados. Como é que chama essa palavra? Vocês vão ser execrados. Execrados. Todo mundo vai falar professora, de vocês, entendeu? Na verdade, a gente já começamos a apanhar no TCC, né? Pois vai começar no TCC já. No TCC vai começar, tá? Quando vocês tiverem que fazer o banner lá e apresentar, é a mesma coisa. Um congresso é a mesma coisa. Só que no TCC, vocês estão se formando. Vocês têm que saber um monte de coisa. E a gente ainda leva em consideração algumas coisas. Mas depois que você está formado, você vai num congresso, você vai botar o seu trabalho ali, e um trabalho todo mal feito, né? Então, e vocês têm que aprender isso na faculdade, entendeu? Não pode sair e falar, depois eu vejo isso, eu nunca vou fazer um banner na minha vida.
O dia que vocês tiverem que fazer, vocês vão ver que tristeza que vai ser, né? Então, é por isso que eu estou falando, entendeu? Então, estou falando para vocês, tanto no trabalho escrito, como nos slides, como na apresentação, tudo tem que ser bem apresentado, tudo tem que ser legal, tudo tem que ser de uma forma bastante, assim, que eu possa explicar tudo que está escrito no slide. Isso é legal, entendeu? Não é simplesmente, por exemplo, eu pego uma frase de um trabalho, eu pego a frase, colo aqui no slide e falo, isso aqui é isso aqui, pronto. E aí? Né? Aí eu vou perguntar, não eu. Por exemplo, vocês põem no banner lá, e alguém chegar lá e fala assim, o avaliador chegar e fala assim, o que é isso aqui, hein, que você escreveu aqui? Não sei. O que é isso aqui? Também não sei. Quer dizer, já viu, né? É isso aí, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Eu acho que a gente já passou da hora, né? Obrigada. Tá certo. Tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que hoje... A próxima apresentação, o que é? Hantavirose? Isso. Tá. Deixa eu ver, peraí. Tá todo mundo aí? Quem que não tá aí? Passou da hora, né? Mas tudo bem. Professora, professora, assim, ó, tem a Denise e a Jéssica, elas não conseguiram ativar o áudio. Então, a gente fizemos o seguinte, a gente fizemos um áudio no WhatsApp que a gente vai colocar no microfone. Se não chegar, a gente vai apresentar no lugar delas. Pode ser? Quem está falando? É o Leonel ou o Guilherme? Não, eu tô aqui, mas não tô falando. Agora é eu. Tá. E vocês fizeram o quê? Um WhatsApp? A gente fizemos assim, a Denise e a Jéssica, elas não conseguiram ativar o microfone. Tá. Oi, tá escutando? Tô, pode falar. Então, a Denise e a Jéssica, elas não conseguiram ativar o microfone. Então, o que a gente fizemos? Elas mandaram um áudio para a gente, aí o Guilherme vai colocar o áudio no microfone. Se não chegar legal, a gente vai explicar no lugar delas. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Bom? Tá, peraí. Então, deixa eu fechar aqui. Vai ficar melhor no Brasil, professora. Confie em nós. Confie em nós. Tá bom. Peraí. Vou abrir aqui. Pera. Vamos ver. Compartilhar aqui, peraí. Eu vou compartilhar. Elas estão em aula, só que o microfone delas não está ativo. Tá. Agora é hantavirose, é isso? Isso. Vamos ver se vai compartilhar. Vocês estão vendo alguma coisa? Professora, rapidinho, só me tira uma dúvida. Tem um tipo de mastite que ela é ocasionada pela prototeca, que no caso é uma alga, né? Tem algum tipo de relação de simbiose com fungo? Não. Não. Prototeca é uma alga, tá? É principalmente aquela prototeca zopf, né? Que causa mastite. Mastite causada por alga. Geralmente, onde é que está essa alga? Está na água. Tá, mas no caso, como a alga tem bastante relação assim, de simbiose com fungo, ele não está envolvido também nessa, não, né? Não, alga é diferente de fungo. No começo... Não, eu sei, mas eles têm uma relação, de simbiose, né? Alga e o fungo. Que relação de simbiose? Porque assim, ó, vamos dar um exemplo. A alga tem alga que cresce dentro do fungo, né? Eu queria saber se o fungo tinha algum tipo de relação sobre isso. Não. Que alga que cresce dentro do fungo? Não sei, eu estava lendo, eu ia te perguntar sobre isso, eu estava lendo a respeito, querendo saber melhor sobre a mastite, né, ocasionada pela prototeca, que é a alga, e aí eu estava lendo que tinha uma relação que a alga de simbiose, que geralmente tinha alga que crescia dentro do fungo, e aí o fungo fornecia proteção e maior reprodutibilidade para a alga.
que tinha essa relação de simbiose. tá, Eu queria saber se tinha alguma coisa a ver. Não, mas aí não tem nada a ver. Nada a ver. A mastite é causada pela alga, pela prototeca, tá? Tudo bem? Tá bom. Obrigada. Tá. Só um minutinho. Ai, peraí. Só um minutinho que eu vou pegar uma água para mim, tá? Peraí. Enquanto vocês se arrumam aí, peraí. Só um minuto. Vocês estão visualizando o slide? Quero colocar. Tá visualizando. Tá, peraí, deixa eu só colocar ele. Ele não quer abrir. Vamos ver se agora vai, peraí. Poxa. Vamos ver, agora acho que vai. Pronto, tá? Só um minuto. Eu vou pegar uma água. Peraí, só um minuto. Gente, cheguei. Pronto. É o seguinte, na verdade, nem fui pegar água. Hoje, quando eram 5h30 da tarde, nem 5h30, quase 6 horas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, quase 6 horas, a minha sogra, ela caiu. Ela não mora aqui, ela mora sozinha. Ela tem 92 anos. Ela caiu, bateu as costas. Ela foi sentar no banco, não viu o banco, caiu sentada no chão. Aí me ligou correndo, não sabia o que fazer, porque eu tinha aula com vocês. Aí eu fui até lá correndo, peguei ela e trouxe para minha casa. E aí agora eu fui ver como é que ela estava, se ela estava melhor. Ela disse que está com muita dor. Mas vamos lá, depois eu cuido dela, tá? Vai ter que levá-la no hospital, hein, Ercília? Hã? Vai ter que levá-la no hospital, hein? Minha mãe quebrou uma velha. Sim. Né? Ô, professora, Oi. se a senhora quiser passar o nosso trabalho para o último aí, não tem problema. Fica tranquila. Vai cuidar da sua sogra aí, que 90 anos não é mais para brincar, não. Não é para brincar mesmo. Então, eu estou falando em nome do grupo aqui, não é por nada, não, mas é cuidado com a sua sogra mesmo. Se a senhora quiser ir lá, fica à vontade. Não tem problema, a gente apresenta outro dia, a gente se vira aqui. Se for o caso, a gente faz mais de um grupo para apresentar. A gente se junta, se aperta para apresentar, nem que seja na próxima aula. Ela tem que ir para o hospital, Cecília. Sim, saúde em primeiro lugar. É verdade. Eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Porque o médico, porque não dá para brincar, não. 90 anos. Ela tem que fazer um raio-x, passar no hospital. Seu marido não está aí? Tá. Então, olha, e hoje ainda é reunião de condomínio. Ele é o síndico. Não, mas fala pro doutor Calil largar a mão de mexer com o condomínio e levar a mãe inteira. Nossa. Eu estou aqui dando aula e ele está na reunião de condomínio, fazendo reunião por vídeo também, né? E agora eu dei uma descida lá para ver como é que ela tá. Mas então vamos fazer o seguinte, olha. Leva ela no hospital, porque minha mãe quebrou realmente uma costela num tombo que ela tomou aqui em casa. Ela sozinha, e eu tive que sair correndo com ela e tinha fraturado. Então é bom você ir no hospital mesmo. Eu vou levar ela no hospital. Eu vou levar. Então vamos fazer o seguinte. Nós se vira depois. Na próxima aula, hantavirose vai ser o primeiro a apresentar. O que tem na próxima aula? Hantavirose, carbúnculo hemático. Era o quê? Espera aí, deixa eu ver aqui. 3, 4 e 5. Era carbúnculo hemático e febre amarela, não era? Mas é verdade, ô Nicolas.
Então, ó, apresenta 3 na aula que vem, isso, na aula que vem a gente apresenta hantavirose, carbúnculo hemático e febre amarela, tá bom? É o grupo Brasil, professor. Vai lá cuidar dela, depois você manda recado para nós aí. O grupo 2, 3 e 4, tá bom? Tá bom, professora. Tá bom? Ou 2, 3 e 4, não. É o grupo 2, 4 e 5. 4 e 5, isso. O 3 já foi, tá bom? Tá. A Ercília, manda um WhatsApp depois para saber como ela tá, bem? Mando sim, tá bom? Muito obrigado, tá? Para você, por vocês. E... Obrigada, professora. Tá? Obrigada aí. E até na próxima aula a gente vai estar tudo mais sossegado. Tá bom? Tá bom. Beijo. Tudo bem, professora. Um beijão. Então, um beijo para você. Melhoras para ela, professora. Tá, obrigada. Melhoras, professora. Tchau.